Então, Mas esse requinte ou essa coisa da vida ela ir se modificando para coisas mais complexas também é por acaso. ela Não é um caminho natural da vida. e nem sempre é pro mais complexo. Não? Pode ser, por exemplo, né, tem muitos organismos que vão viver em caverna, que vão viver em meio de grão de areia, que vão se tornar parasitas. Por exemplo, a tênia, Sei. que muita gente, ou algumas pessoas podem ter no intestino. O bicho não tem boca, o bicho não tem tubo digestivo. Por quê? Porque ele está vivendo no teu intestino. Ele já está pegando, ele já está absorvendo a comida que está digerida por você. Ele não precisa evoluir mais do que isso. Não, então. ele evoluiu. Ele evoluiu É porque para a isso. gente usa a palavra evolução como uma melhora, É. assim, no jargão popular. Só que E não é, cientificamente, né? só que cientificamente falando, evolução quer dizer simplesmente mudança. Né? Mudança. Esse, cara, é um dos grandes problemas semânticos pra mim Exato. que existe em toda a história da ciência. É chamar a teoria da evolução de teoria da evolução. O Darwin não chamou, sabia? Eu Não? sei que não. O Darwin não chamou. Não chamou. Ele chamou de transmutação. Ah, é? Aham. Mas por que a evolução dá tanto problema? Porque é aquela frase famosa que o pessoal que é contra fala. Se tem o ser humano e o ser humano veio do macaco, por que ainda tem macaco? Se a gente evoluiu do macaco. Então, esse é o grande erro, cara. Porque é igual na ciência. O pessoal fala assim, nós evoluímos do Newton pro Einstein. Então quer dizer que não vale mais nada que o Newton fez? Não é assim, galera. Entendeu? Então, pra mim, isso eu já falei pirula várias vezes. Tinha que mudar esse nome, cara. Mas pegou. Tinha que virar a teoria da adaptação. Talvez fosse um nome que o pessoal entendesse. Não sei se entenderia melhor, mas ia causar menos problema. Porque o lance de você colocar essa palavra evolução, aí vai estar a galera falando assim: mas quer dizer que a gente saiu da ameba e virou ser humano. Quer dizer que. Eu vou falar da meba. peixe. Eu vou falar da meba daqui a pouco. Como que é que o pessoal fala? Eu só vou acreditar na evolução o dia que eu ver um chimpanzé parindo um ser humano. Nossa, Surge essas frases. Não, surge mesmo. Eu surge vejo nos essas comentários frases. também. Eu vejo Essas frases são as que mais surgem, cara. Eu só acredito na teoria da evolução o dia que eu ver um macaco parindo um ser humano. Porque aí eu tô mostrando que do macaco a gente. Então, não é entendi. isso, cara. Então, a ciência, ela tem esses problemas de semântica. Mas aí é o que o Beto falou. Nem o Darwin chamou teoria da evolução. Alguém resolveu colocar esse nome. olhou. É igual, no nosso caso da Big Bang, astronomia, né? É igual o Big Bang. O Big Bang foi um nome criado para zoar o que o cara tinha feito. E pegou. E pegou. Entendeu? Aí é os caras que falam, não, e não tinha nada e de repente, bum. Não é assim, galera. Isso não existe, entendeu? Isso não existe. Então, mas a ciência é repleta desses problemas. Esse é um problema de semântica, cara. Basicamente é É isso. isso mesmo. Mas vai lá, continua. Não, é isso. E o Darwin, para não dizer que ele usou o verbo evoluir na última sentença da origem das espécies. Ele não queria usar, ele queria usar transmutação, só que evolução pegou. Evolução, lá do latim, quer dizer, é desdobrar. Como se Evolução do latim é o Cortella. Evolução Não, do o Cortella. Evolução do latim evolutivo. Eu não sei imitar. Eu também não sei, cara. Eu O Pirula adoraria, aqui mas- tá bem. Mas quer dizer um desdobramento, entendeu? Então é mais no sentido de mutação que ele queria mesmo, né? Ele chamou de um negócio de transmutação, mas pegou o evolução, que é utilizado no jargão popular como uma melhora. Só que para nós na ciência não quer dizer uma melhora. Você Não tá tem falando uma da direção. Tênia, né? Ela não evoluiu pra uma coisa cada vez mais complexa, né? Ela parou lá e Ela era o suficiente. Ela simplificou o corpo dela. Ela simplificou porque ela não precisa mais de uma boca se você está vivendo num ambiente onde a comida já está digerida. Por quê? Porque a natureza sempre busca o caminho que gasta menos energia, é isso? Perfeito. Quanto menos energia, melhor. Perfeito. Porque isso, tipo, você pode, se você gasta menos, você pode botar mais na reprodução. Então, o que é a tal da tênia? A tênia é um verme que fica no intestino, certo? Ele tem ganchos e ventosas na cabeça, digamos assim, que gruda na parede do intestino. O resto do corpo dela, a gente chama de proglótides, são basicamente uns segmentos que só estão se reproduzindo o tempo todo. Estão sugando tudo do teu intestino ali. E aumentando de tamanho. E aumentando o tamanho. Tem aqueles um exemplos, macarrão, tênia, né? tem as tênias de não sei quantos metros, Nossa, né, coisa velho, é nojenta, nojento. né? Então, assim, se você vive num ambiente que a comida já está digerida, você não precisa de boca. A evolução. Uma ave, por exemplo. Por que as aves têm asas? Em grande parte, é para fugir dos predadores que estão no chão. Quando uma ave vai para uma ilha e que não tem predadores, ao longo do tempo, as asas dela vão diminuindo. Sério? Que é o caso do dodo, que é aquela ave que o pessoal matou facinho depois lá no Índico, tá? O que demonstra também que existe uma seleção positiva para a manutenção de asa também, porque se você vai para uma ilha que não tem predador terrestre,
Pra que você vai ficar voando, né? Então os bichos ficaram com as asas pequenininhas, Atrofiadas, sei lá. atrofiados, gordos, ficaram os bichos... É verdade, cara. Mesmo? É verdade. O dodo não sei se era muito gostoso de comer. Bicho que vai pra caverna, não tem luz em muitas cavernas, perde o olho. Né? Porque não tem por que você gastar energia pra ficar fazendo olho. Então a seleção natural... Mas pensando assim, por exemplo, as gerações elas estão tendo olho e não estão sendo usado. Por que é desperdiçado? Porque se aquilo não faz diferença, tanto faz ter ou não ter. Não, mas você gasta energia pra fazer um olho. Ah, tá. pra E aí vai manter usar, ele, né? e pra vai manter usar ele isso para outra funcionando. coisa, então. Perfeito. Vai ser usado. A ideia é assim, se você não precisa gastar essa energia, você pode botar, por exemplo, mais energia. Olha Olha aí. lá a asinha É o dele. dodo. Gordinho e Isso. com a asinha. Eu só não lembro qual era a ilha, acho que era Maurícios, né? Eu não lembro acho que é. qual foi a ilha ali que... Querem trazer ele de volta, né? É, tem como? Tá, dizem que Pô, tem, né? por parte de... assim, você fazer talvez uma clonagem com... Sei. Porque assim, teve um cara chamado Craig Venter, que inclusive ajudou aí a sequenciar o DNA. Ele já conseguiu fazer uma célula, entre aspas, sintética. Ele não pegou uma célula do zero, não. Ele pegou uma célula de bactéria, só que ele botou um DNA sintético que a empresa dele lá fez. Então, essa tecnologia, ela é plausível, só que não é fácil fazer esse negócio. eu imagino Então tem que que achar não. o DNA desse negócio aí, dessa espécie. Ah, parece que já tem. Acho que o Pirula que fala isso já É? tem. É. E tem que botar, mas aí tem que achar uma outra mais próxima filogeneticamente para você inserir e aí ver se essa coisa vai São dois bichos que querem frente. trazer de volta. É o Dodo e os mamute, né? É. Que eles falam que tem essas duas. Que Tem são uma empresa aí que tá querendo fazer isso, que ela já tem essas coisas separadas aí. Imagina. Mas eu nem sei, agora me perdi um pouquinho A gente tá raciocínio. falando disso, né? Da Da menor energia. da menor Tudo- energia. tudo e vai pra tá- isso. tá Da evolução, falando da evolução não ter tanto uma direção. É. Né? Então, a direção, existe uma tendência, a gente olha a evolução da vida, vai aumentando a complexidade, Porque sim. me parece que os mamíferos são um pouco mais complexos em todos os aspectos, mas eles surgem também como mais uma tentativa da vida de jogar pro mundo aí mais uma... É que tá, é isso que eu não entendo, né? Vai tentando o quê? Eu não tô buscando um porquê. Não, uma breve... Não tô buscando um cérebro tentando fazer alguma coisa. Eu só tô tentando entender por que tanta variedade de coisas e não menos coisas e coisas mais simples. Mas se o cérebro quisesse fazer isso, cara, Não, eu sei. põe o cérebro criativo. Cara, é tanto detalhe. Não, é que eu não tem tô como. conseguindo transformar em palavras, mas, por exemplo, teve sumiram os dinossauros, aí os animais pequenos, Aí eles se tiveram... criou condições. Criaram as condições. O nicho, Um A nicho. gente fala assim, o nicho estava aberto. O nicho não estava mais ocupado por aqueles grandes herbívoros e grandes predadores. Né? E alguém vai tomar esse nicho, certo? Você remove um organismo, o outro vai lá. Roedores. Perfeito? Assim, não no primeiro momento, mas aí com o tempo ele vai evoluindo e esses nichos vão sendo tomados. A ideia é essa. Tá. Só que você já não tem mais... O que sobrou dos dinossauros foram as aves, certo? E essa galera se deu bem. Beleza? Só que assim, as aves estavam já com o corpo bastante modificado. Então, outros herbívoros, que aí sim, os mamíferos que tomaram conta do... Né, que são Por as isso que a vacas, gente os fala da cavalos, essa galera. adaptação, né? Então eles teve as grandes mudanças. Quando bateu o asteroide, Tem que ver o quê? Que Mudou alimento tudo. vai ter, a exatamente, atmosfera vai ter. qual tipo de gás que vai ter na atmosfera, porque a atmosfera muda também. Às vezes ela tinha um balanço de gás, tinha um pouco mais de Sei. nitrogênio, um pouco menos de tal, de repente mudou a temperatura também. Então tinha bicho, por exemplo, que ele só conseguia viver numa determinada temperatura. Agora a temperatura ficou mais fresca, ou ela ficou mais quente por um tempo, depois resfriou um pouco, para depois aumentar de novo. Que bicho que consegue... Olha nós aqui. O tempo em São Paulo muda de um dia para o outro, o hospital fica... Nós já fica bem assim. Então imagina isso mudando e um bicho que era adaptado para viver de um jeito, ou a comida dele era adaptada para aquele tipo. De repente não tem mais aquela comida. Ele vai comer o quê? Não tem o que ele comer, morre. Só que Aí- se tem algum indivíduo Aí vem Que um come- pequenininho lá, um roedorzinho lá, que tá lá come, quieto. não, ou que come alguma coisa que os outros não comiam, Exatamente. esse aí vai, Ele vai indo. vai sobreviver. Então, o que vai acontecendo é que vão se criando, a cada mudanças dessas que a Terra foi passando e tal, foram criando condições para que um determinado tipo de vida se adaptasse àquelas condições. E aí vai se adaptando. Até o pessoal entender, né? Uma das coisas que é muito difícil da galera entender é porque tudo que a gente fala aqui não dá para ver num período de vida humana. Então, 100 anos, que é o que a gente vive, não é nada. Então é muito difícil da gente pôr isso na nossa cabeça, que essas coisas demoram milhares, centenas de milhares, às vezes milhões de anos
para acontecer. Um bicho que era de um jeito, a libélula que tinha 70 centímetros, Caramba. ela demorou milhões de anos e ficou um bichinho que é desse tamanho hoje. Mas por quê? Porque as condições... Mas tem coisas no espaço de tempo menor que o pessoal observa, por exemplo... Com a Revolução Industrial, aumentou a poluição. Aí tem pássaros que são cinzas, que eles sobrevivem mais do que os que são brancos e são mais vistos pela predador. É isso que chama de mudança climática, cara. Porque aí o pessoal agora vai começar a xingar. Ah, mas a Terra sempre mudou. Sempre mudou, cara. Só que a gente tá falando de mudanças que levavam, talvez, dezenas de milhões de anos para acontecer. Hoje não. Hoje a gente muda as condições num tempo de vida humano. Então, em 100 anos, 120 anos, as condições mudam demais. E aí tem... Por isso que aquilo lá que eu falei no começo. Tem alguns pesquisadores que advogam que a tal sexta ou sétima extinção em massa, ela está acontecendo. Porque a gente está vendo espécies deixarem de existir. Coisa que antes, cara, demorava dezenas de milhares de anos para acontecer. Uma espécie dessa aí, que acabou a comida dela, ela não morria do dia para a noite. Ela ia tentando, né, se adaptando e tal, até que chegava um momento, cara, não aguento mais. Vinha um outro tipo de vida aqui, tomava aquele nicho que o Beto falou. Ocupava. Só que isso demorava muito. Hoje não. Hoje a gente está experimentando essas mudanças num intervalo de tempo mais curto. Isso que a gente chama de mudança, é isso que é preocupante, entendeu? É mudar muito num curto espaço de tempo. Então, essa coisa... Repito, cara, é só pegar a vida da gente aqui, nós que estamos aqui em São Paulo, as 3 semanas. Em 3 semanas, o que aconteceu com o tempo aqui em São Paulo? Ele ficou 33 graus num dia, seco, para, sei lá, 8 graus no outro dia. Cara, tá aí, vai no hospital, é gente com problema respiratório, é gente com não sei o quê. Se eu voltar aqui há 30 anos atrás, quando eu cheguei em São Paulo, o inverno, ele era uma coisa muito bem marcada, cara. Era frio pra caramba. Aí depois, pum, terminava. Você sabia quando terminava. Então, essa mudança muito rápida é que afeta. Ah, quer dizer que vai acontecer e tal. Quanto tempo vai demorar? Pode ser que demore um tempo. Mas o problema é que pode ser que demore não dezenas de milhares de anos agora. Mas pode ser que demore, sei lá, 300 anos. 3 gerações. Isso. O que é muito rápido para a história do planeta, cara. Isso é muito... É isso que é difícil das pessoas entenderem. Porque, mas o planeta sempre esquentou e esfriou. Sempre, cara. Sempre. O planeta já foi muito mais quente, 8 graus a mais, né? Que o Beto falou. Já foi muito mais frio, já foi em eras glaciais. Mas esse 8 graus deu extinção, tá? Esse 8 graus já levou a extinção. Mas ele já foi muito mais frio também, o que levou a extinção também. E ele vai mudando, os ciclos de Milankovitch, que a gente chama. Só que tem ciclo de Milankovitch, galera, que é 80 mil anos. Um ciclo para acontecer demora 80 mil anos. Hoje a gente está vendo isso num tempo muito reduzido. Então, eu gosto sempre de bater nessa tecla, porque eu sei que a galera vai chegar, mas o planeta sempre mudou. Sempre. E vai continuar mudando. O problema é se nós, como organismos, vamos aguentar essas mudanças rápidas que acontecem. Pode ser que o ser humano não aguente. Mas pode ser que tenha um bichinho que tá aqui, ó. Ele tá só esperando o ser humano dar uma bambeada pra tomar. E ele nem sabe, né? Ele nem sabe. Mas ele vai ser o próximo, exatamente. Ele não, nem sabe. E a questão, eu concordo plenamente, a questão é a taxa. É a taxa, mas assim, de novo, a galera pensa em poucos anos, só que isso demora mais. Mas aí o que eu tenho pra dizer, é a própria extinção dos dinossauros, não foi no dia que caiu o asteroide. Ah, sim. Levou muitos a impressão anos. que dá é tipo bomba atômica, que acabou milhões e milhões Tem um livro muito legal que chama The Last Day of Dinosaurs, O Último Dia dos Dinossauros. É um livrinho, ele é bem pequeno, tem pouca letra, não tem imagem bonita igual a do Vilela, não, tem pouca letra. E ele conta de, acho que é 200 ou 500 mil anos antes do dia D dos dinossauros, até alguns milhões de anos depois. Então você vê as mudanças. Quer dizer que do dia pra noite deixou de ter Tiranossauro Rex. Do dia pra noite... Não é assim. Agora, teve os que morreram imediatamente. O América do Norte queimou, aquela coisa. Teve os que morreram imediatamente. Mas a mudança demora, galera. É isso que vocês têm que entender.